Identificados suspeitos de expulsar famílias de casa no bairro Ataíde, em Vila Velha. 7 famílias foram ameaçadas e obrigadas a deixar as residências. Os bandidos invadiram as casas e provocaram o terror. A polícia diz que está monitorando a região e reforçou o policiamento. Pela primeira vez, depois que o Tribuna Notícias exibiu a reportagem exclusiva sobre as famílias que foram expulsas de suas casas, numa região conhecida como Cidade de Deus, em Ataíde, Vila Velha, uma autoridade de segurança falou sobre o caso. Em coletiva de imprensa, o subcomandante do 4º Batalhão, Major Mário, disse que a região é monitorada pela PM. A informação que nos chegou ao batalhão do envolvimento de um dos familiares na morte de um conhecido criminoso de Cidade de Deus. Essas informações são preliminares, eu não posso confirmar, não tenho condição de dizer se ela é verídica ou não, mas independente disso, o policiamento no setor já foi reforçado, como também foi reforçado no setor do Morro da Boa Vista, e nós vamos continuar trabalhando, fazendo o máximo possível com os recursos operacionais disponíveis para atender a população da melhor maneira possível. Ao todo, 7 famílias, sendo todos parentes, foram expulsas das casas no último dia 5 de janeiro. Nessa segunda, o TN contou as histórias dessas vítimas que relataram o drama que estão vivendo desde que os criminosos invadiram os imóveis, provocando terror, quebrando e revirando os pertences que haviam dentro dos lares. Falou que queria fazer um acerto de conta comigo, começou a embolar um monte de homem no meu portão, e daí a pouco eu já escutei tiro, e aí eu já saí desesperado, sem saber o que fazer. E fui embora. Destruíram tudo, quebraram a casa todinha, saquearam tudo, derrubaram parede, levaram tudo que tinha dentro de casa. Essa outra vítima diz que a família pediu o apoio da polícia e até forneceu imagens dos traficantes que provocaram a expulsão. Não tem para onde ir, ninguém deu ajuda, a polícia foi lá, mas realmente não resolveu nada, entendeu? Só dá promessa, só promessa falando que está investigando e nada. Segundo o Major, informações preliminares dão conta que essa situação de conflito na região teria começado depois que um traficante do bairro foi preso em setembro do ano passado. De lá para cá, um homicídio registrado no último dia 5 de janeiro teria sido o start para a expulsão das famílias. Ainda segundo a PM, pelo menos 4 suspeitos de terem obrigado as famílias a saírem do bairro já foram identificados. Já sobre o retorno dessas pessoas para casa, a PM se limitou a dizer que continua reforçando o patrulhamento na região. Nós reforçamos o policiamento no setor para garantir a tranquilidade dos moradores, para tentar fazer com que a rotina deles volte ao normal, para que eles consigam sair para trabalhar, para ir para a escola, que eles consigam ter o seu dia a dia mais próximo da normalidade possível. Tá bom. Bandidos identificados, monitorados, policiamento reforçado e agora, Ingrid? Pois é, agora é tomar providências para garantir a volta dessas famílias para casa. Bandido tem que voltar a ter medo e respeito pela polícia, né? Traficantes estão usando roupas camufladas para escapar da polícia. Armados, os bandidos usam a mata como esconderijo. As roupas dificultam a visualização. Ontem, um grupo de criminosos foi preso numa operação da PM. São 7 envolvidos com o tráfico de drogas na região do Morro da Conquista, em Vitória. Eles são suspeitos de participação no triplo assassinato no Morro do Moscoso na semana passada. A operação da PM começou por volta das 4 da tarde. Várias viaturas se posicionaram na rodovia Serafim-Derense, próximo ao Morro da Conquista e perto do limite entre os bairros Redenção e Nova Palestina. A polícia não para não, ó. Mais um rodou, mais um. Agora são 7. Tudo junto. 4 em um camburão e 3 em outro. Na mata, os policiais localizaram os suspeitos. Neste outro vídeo, é possível ver o helicóptero da PM dando apoio à operação. Já é do nosso conhecimento que eles utilizam essa mata, por isso que a operação foi nessa região hoje. Em um dado momento, uma fração da nossa equipe identificou alguns indivíduos armados no Conquista. Houve uma troca de tiro e no final logramos êxito em deter 7 indivíduos
e 2 armas de fogo. 2 pistolas, uma delas com mira laser, uma submetralhadora 9mm, rádios, comunicadores, além de porções de drogas foram apreendidos. Alguns criminosos usavam ainda uma espécie de camuflagem para se esconder na mata. Segundo a polícia, os detidos têm envolvimento com o tráfico de drogas no Complexo da Penha. Eles vinham utilizando a região de mata como rota de fuga e também para ter acesso aos bairros que desejavam dominar, empregando o terror. 7 homens foram detidos. Segundo a polícia, alguns dos presos estão envolvidos no triplo homicídio ocorrido no Morro do Moscoso no último dia 14. Alguns desses indivíduos, notoriamente e sabidamente já pela nossa equipe, têm envolvimento com um triplo homicídio que ocorreu na semana passada. Mas a gente sabe que também participaram de diversos outros crimes aqui na região de Vitória. Tá aí, são bandidos camuflados e violentos que usam e abusam da criatividade. Quem dera se usassem para o trabalho, né? Olha, para falar, Ingrid, sobre as ações desses bandidos e sobre o janeiro violento, o repórter Luciano Rosetti conversa ao vivo com o Henrique Erkenhoff, presidente da Comissão de Segurança da OAB. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, George. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, amigo do TN. Exatamente, nós estamos com o doutor Henrique Erkenhoff, que é especialista em segurança e presidente da Comissão de Segurança da OAB. E como vocês falaram, a gente vai discutir a partir de agora esse janeiro violento que nós estamos tendo. Já aconteceu de tudo. Tiroteios, assaltos a estabelecimentos comerciais, assassinatos, enfim. Como o Fábio trouxe na matéria dele agora há pouco, 7 criminosos, 7 traficantes foram presos na noite de ontem no Morro da Conquista, em Vitória, sendo 3 adolescentes. Segundo a polícia, eles estariam também envolvidos nas mortes no Morro do Moscoso na semana passada. Então, primeira pergunta, né, doutor Erkenhoff? Tá faltando o quê? Políticas públicas mais efetivas, não só aqui no Espírito Santo, mas no país inteiro? Boa tarde. Boa tarde. A tendência no Brasil inteiro são as quadrilhas de traficantes cada vez mais fortemente armadas e formando milícias locais ou se aliando a milícias de outros estados. E o Espírito Santo tem conseguido ficar relativamente ao largo disso, mas o que nós estamos assistindo nesse momento é uma tentativa de ingresso dessas milícias para tomar o território. Infelizmente, o Brasil inteiro ficou com uma estratégia completamente equivocada de focar no microtraficante, né, no vaporzinho e no aviãozinho. Isso só serviu para superlotar as nossas cadeias sem nenhum efeito. Então, a estratégia equivocada é que me parece que permitiu, entre outros fatores, que permitiu todo esse avanço das facções criminosas no Brasil inteiro. O Espírito Santo tem conseguido se manter relativamente a salvo disso, mediante uma ação mais focada nos criminosos mais violentos, naqueles que estão matando. Só as investigações vão confirmar se essas prisões realmente se trata desse tipo. Mas, naturalmente, é essa a maneira correta de se atuar, ou seja, focando a investigação naquele que possa estar matando as outras pessoas, com toda essa violência que apavora a população e que, claro, é totalmente inaceitável. E esses envolvidos, né, esses 7 criminosos, como o Fábio mostrou na reportagem dele agora há pouco, como nós vimos, né, tinham armamentos pesados, né, armamentos de grosso calibre, calibres de uso restrito, e também rádios comunicadores, enfim, todo um aparato, inclusive disfarces. Eles usavam roupas de camuflagem, né, para se esconder da polícia, ou então se esconder de outros suspeitos. Isso é gravíssimo, né, doutor? Como que esse equipamento chega ao acesso desses bandidos? Isso certamente indica que eles tiveram não só acesso a armamentos de policiais ou de membros de Forças Armadas, como algum treinamento. Né? Quer dizer, significa o envolvimento de policiais corruptos, de soldados militares corruptos no fornecimento de armas e no treinamento, porque são não apenas equipamentos, mas maneiras de procedimento típicas de guerra. Agora, o que seria necessário ser feito nesses casos, né? Porque os bandidos, os criminosos, os traficantes estão cada vez com armamento mais pesado, usando inclusive meios de disfarce para se esconder da polícia, no matagal, enfim. O que poderia ser feito nesses casos? Olha, me parece que o foco tem que ser na inteligência e na investigação.
Quer dizer, o patrulhamento preventivo ajuda um pouco a prevenir esses crimes, mas eles simplesmente migram de horário, né? Então, o que é importante é você selecionar aquele criminoso que realmente representa um perigo maior à sociedade, apurar os crimes dele e aplicar a punição. Kirchhoff, muito obrigado, né, por suas palavras aqui ao vivo no Tribuna Notícias. Ingrid George, amigo do TN, nós acabamos de falar com Henrique Kirchhoff, ele é especialista em segurança e presidente da Comissão de Segurança da OAB. E nós estamos discutindo, né, infelizmente, esse janeiro violento, esse início de 2019 violento que estamos tendo, não é verdade? Volto com vocês. Valeu, Luciano. Obrigado, Ingrid. Vale ressaltar que o governador Renato Casagrande, hoje na entrega de viaturas, pela manhã, mais de 170 viaturas, confirmou realmente que existe a ação de grupos criminosos de fora do estado agindo aqui no Espírito Santo. Inclusive, né, ele já vinha falado desde as vésperas das eleições que ele ia puxar para si o domínio aí da segurança, junto com, claro, todas as polícias, mas ele já afirmou isso e falou que o serviço de inteligência está trabalhando. Né? Grave, a gente ouviu aí o doutor Kirchhoff falando, inclusive, que esses bandidos fortemente armados, eles não estão sozinhos, estão unidos a policiais corruptos para ter esse acesso a armamentos, inclusive a treinamentos. Então, olha que situação grave que precisa aí de uma investigação muito rigorosa, né? Inclusive, essas imagens que a gente estava vendo aí, deles com roupa camuflada, em nenhum momento, né? Em 19 anos de profissão, você também, há muito tempo, essa situação aí, ó, com roupa camuflada, não é? Copiando aí o exército, com fuzis, lá no morro, vigiando a polícia, e realmente aí fica muito difícil. Claro que a gente vê que a polícia está andando com helicóptero, fica com o helicóptero ali quando faz a patrulha no morro, mas é complicado ver essa situação quando você está realmente camuflado, uma situação difícil. Sim. Bom, gente, o mau tempo dificulta as buscas ao capixaba que se perdeu num monte na Argentina. Ele e um amigo faziam uma escalada quando foram surpreendidos por uma forte nevasca. O monte escolhido pelos escaladores é considerado um grande desafio, pela altura e pela instabilidade do tempo na Patagônia. Apesar do perigo, parentes e amigos têm esperança que os dois sejam encontrados com vida. O capixaba Fabrício Amaral, de 42 anos, desapareceu enquanto escalava o Monte Fitzroy, na Patagônia, Argentina, um dia antes da previsão dada por ele, a família e amigos para o término da escalada. Houve uma forte tempestade na região. O combinado era no dia 20 ele me mandar uma foto do cume, comemorando que eles tinham conseguido, né? Só que no dia 19 entrou uma frente fria muito forte, que não estava programada nas previsões climáticas, né? Ela antecipou a previsão dela chegar a final do dia 20. Com essa entrada dessa frente fria e com ele não dando notícias no dia 20, a gente preocupou. O parceiro de escalada de Fabrício, o mineiro Leandro Inota, que aparece na foto enviada à família no último dia 15, também está desaparecido. Essa decisão que os brasileiros tomaram de seguir em frente não foi uma decisão imprudente, né? Para quem não conhece, acha que são dois irresponsáveis que estão lá. Não são. São dois profissionais. Eles optaram em seguir porque havia um abrigo acima, né? Que é a chamada Fenda dos Italianos, né? Então, a gente tem esperança que eles estejam nessa fenda, esperando esse mau tempo, talvez por estarem fragilizados, não conseguem retornar sozinho. O Monte Fitzroy tem um pouco menos de 3.500 metros de altitude, mas o grande desafio que atrai alpinistas de todo o mundo à região é a inclinação da montanha, o que também acaba dificultando as buscas. As buscas pela dupla de alpinistas brasileiros foram interrompidas ontem por causa do mau tempo. Antes disso, um dos voluntários sofreu um grave acidente e a equipe precisou ser reduzida à metade. O retorno do socorro depende agora das condições climáticas da região. Familiares e amigos não perdem a esperança de que tanto Fabrício quanto Leandro escapem dessa com vida. A gente acredita, sim, que até o dia 25 eles tenham suprimentos para estarem lá esperando esse socorro. A partir do dia 25, eles vão continuar sobrevivendo com cargas energéticas, né, que o corpo humano tem. Fabrício, que faz escaladas há cerca de 20 anos, é morador de Vila Velha e atua como professor do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo. E a gente volta a falar sobre a violência provocada pelo tráfico de drogas na Grande Vitória. Em Cariacica, um homem morreu e outro foi baleado durante um tiroteio no bairro Dom Bosco. Seria mais uma disputa pelo controle da venda de entorpecentes na região. E a população no meio disso tudo. A noite foi de medo, foram mais de 50 tiros.
Os muros das redondezas falam por si só sobre a influência do tráfico de drogas na região. Buraco do Sapo é como todos se referem ao local onde o crime aconteceu. O ataque foi dado na escadaria onde encontramos pinos de cocaína e indícios do tiroteio. No corpo de Breno Bremenkamp, de 36 anos, a perícia encontrou cerca de 25 perfurações. Já a outra vítima que sobreviveu ao ataque, um jovem de 21 anos, foi alvo de outros 5 disparos. Os moradores da região têm medo de falar, mas disseram à polícia que ouviram mais de 50 disparos de arma de fogo na noite de ontem. Quando a polícia chegou, populares socorriam as vítimas. Bremenkamp já deu entrada morto no PA de Alto Laje. A outra vítima foi transferida para o Hospital São Lucas e corre risco de ficar paraplégica. Ainda de acordo com o que foi dito à polícia, os bandidos que chegaram atirando fugiram a pé e gritando para quem quisesse ouvir a autoria do crime, que os muros já falam há bastante tempo. Foi a tropa do Monstrinho. Olha, nenhum suspeito do crime foi detido. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Um monte de sujeira que anda colocando em risco a vida de quem passa numa estrada em Vale Encantado, Vila Velha. O lixo fez desaparecer o acostamento. Olha, e tem de tudo por lá. Restos de material de construção, sofás e até vasos sanitários. Quem faz a sua parte de forma correta reclama, e com razão, né? Dos porquinhos que insistem em sujar o local. A vida privada sempre sofre com influências externas. Neste caso aqui, de porquinhos externos, que ao emporcalharem tudo isso aqui, acaba desrespeitando o espaço e o direito do outro. O lixo já ocupa o acostamento e parte da estrada Fazenda Coeiras, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. A via funciona como uma alça de acesso à rodovia leste-oeste. Mas quem joga lixo aqui? Carroceiro, caminhões, empresa, tudo, comércio, tudo joga, é lixo doméstico, vem tudo pra cá. E aqui tem de tudo mesmo, viu? Ali atrás, ó, um sofá, resto de obra, gesso, só privada, 1, 2 privadas, lixo doméstico, resto de árvore, eletrônicos. Não é exagero dizer que este ponto viciado de lixo é bem democrático. A democracia da sujeira provoca uma diversidade de prejuízos. Além do mau cheiro, né, que exala muito forte, ainda tira, né, o espaço das pessoas estarem fazendo seus exercícios físicos, né? O pessoal que faz ciclismo aqui na área aqui também. Então, acredito que o maior prejuízo é esse. E o visual, amigo, que nós moramos praticamente dentro de uma fazenda. Uma área verde, bonita, que pode ser muito bem aproveitada. E o povo faz essa imundícia que você está vendo aqui. A área é muito usada para a prática de atividade física. Para quem faz caminhada. Coisa boa, hein? Caminhar próximo da área verde. Né? Se não fosse... Do lixo. Se não fosse a situação ali, terrível, mau cheiro. Não só o mau cheiro, você vê que se acontecer um encostamento, um carro quiser encostar, ele vai encostar onde ali? Né? Pode acontecer acidente. Ontem mesmo eu pedalando aqui, carros vinham por trás, eu não estava tendo a visão, não podia jogar para lá, quase um carro me pegou aqui. E para quem corre? Você se sente confortável de correr ao lado dessa vergonha aqui? É complicado, né, cara? É difícil. Mas a gente faz o que pode. Fazer o quê? Dureza. Dureza. A única autoridade competente capaz de dar um basta nesta realidade porca é a consciência coletiva. Não espere de autoridades o que deveria ser de sua responsabilidade. Não queremos culpar a prefeitura disso aqui não, porque a responsabilidade é de quem joga. Mas se quem joga não tem responsabilidade, tem que ser punido, né? Tem toda a razão, seu Agostinho. Esses porcalhões merecem um belo puxão de orelhas e pagar por isso e lá e retirar isso dali. A Prefeitura de Vila Velha prometeu mandar uma equipe ao local. Se for comprovado que o lixo está num lote às margens da rodovia, a equipe vai notificar o dono do imóvel para que limpe o terreno. Explicou que se o lixo estiver na rodovia, aí a responsabilidade é do governo do estado. Pois é, o DR mandou resposta. Disse que é responsável pela manutenção da rodovia. Recolhimento de lixo urbano não é de competência do departamento. Porque se a gente for esperar pela consciência para muita coisa que acontece, né? Não vai dar certo. Quando sente no bolso uma punição, aí sim. Exatamente.
Empresário dono de pousada é assassinado a pauladas dentro de casa. Gerson João Módulo, de 43 anos, estava sozinho em casa quando foi morto. O assassino usou um pedaço de madeira para matar o empresário. Além disso, um bilhete foi deixado perto do corpo. Dizia que a dívida de Gerson era paga com a vida. O corpo já foi encaminhado para o DML e a polícia investiga o caso. Polícia divulga imagens de ladrão que roubou 40 aparelhos de celular de um shopping em Vila Velha. O crime aconteceu na noite de sábado, no bairro Divino Espírito Santo. O bandido se escondeu num corredor reservado a funcionários e assim que o shopping fechou, entrou na tubulação. Em seguida, ele fez um buraco na parede que dá acesso ao depósito e cometeu o crime. A polícia pede que a população denuncie caso reconheça o ladrão. O canal é o 181. Um acidente bastante inusitado hoje cedo no bairro São Torquato, em Vila Velha. As portas do rabecão se abriram e todas as gavetas de transporte de corpos caíram no meio da rua. Uma delas levava uma vítima, as outras estavam vazias. O veículo seguia para o departamento médico legal. Os peritos agiram rápido e recolheram tudo antes que pudesse causar um transtorno maior. Que situação, hein? O ataque de assaltantes em lojas de Campo Grande, em Cariacica. Muitos se passam por clientes. Os estabelecimentos possuem câmeras de segurança, mas nem isso tem inibido a ação dos criminosos. Os comerciantes estão desanimados. O homem entra na loja como um cliente e, usando desse disfarce, furta várias roupas, causando cerca de R$500 em prejuízo para o estabelecimento. A loja fica na Avenida Campo Grande, em Cariacica. E a funcionária conta que não houve tempo de perceber as reais intenções do sujeito. Aproveitando que a gente estava mais no interior da loja, esse rapaz, ele adentrou na loja, foi uma ação tão rápida que a gente não consegue detectar mesmo, assim, de pegar, de aprender ou de chamar até o nosso segurança, alguém para nos ajudar. Na loja, roupas de marcas famosas compõem o mostruário. As câmeras de segurança tentam resguardar esses produtos, mas nem isso está conseguindo inibir os criminosos. A gente percebe que realmente não inibe ninguém. Nesta outra loja de artigos diversos, que fica na mesma avenida, são 24 câmeras para tentar evitar essas situações. Mas, segundo o gerente do local, os furtos são registrados quase que diariamente. Aqui próximo tem uma linha do trem ali que tem uns moradores de rua, então a gente pega muito morador de rua furtando aqui na loja, principalmente facas e ferramentas. Mas também não tem idade, de senhora a criança, sempre tem alguém furtando. Uma região de intenso comércio. São centenas de lojas espalhadas por toda Campo Grande, principalmente aqui, na Avenida Expedito Garcia, que é o coração desse centro comercial e também sofre com os problemas. Mas, segundo os comerciantes, o problema maior e a falta de policiamento está nas ruas e avenidas transversais, como essas aqui, que cortam a avenida principal. Aqui em Campo Grande, a gente tem alguns pontos que tem policiamento, mas a gente percebe que nessas ruas paralelas, a gente não vê tanto eles andando tanto, passando várias vezes ao dia, a gente não percebe essa presença deles, talvez para inibir mesmo. Em novembro passado, também nessa mesma avenida de Campo Grande, mostramos o caso de um segurança particular contratado pelos lojistas que levou uma facada na mão ao tentar conter este rapaz acusado de praticar vários roubos e furtos na região. O segurança foi socorrido e o rapaz conduzido pela polícia. O gerente da loja lembrou deste caso. No entanto, afirma que os furtos já são tão rotineiros que muitos comerciantes já nem registram mais os boletins de ocorrência. Várias vezes que nós fomos fazer o boletim de ocorrência e a pessoa que furtou saiu antes da gente terminar o boletim. Então, elas não acreditam muito que vão ser presas. Quanto ao policiamento, a gente tem um DPJ aqui bem próximo, é coisa de uns 200 metros daqui, e não surge muito efeito não. A maioria das vezes a gente só pega a mercadoria de volta e libera a pessoa, porque se a gente for lá fazer o boletim de ocorrência, não vai dar nada, a gente vai ficar preso, só vai perder tempo mesmo. Pois é. Até da gente comentar, né? Porque é o que a gente mais escuta, né? Esse desânimo por parte dos comerciantes, tipo, registra o boletim de ocorrência, dá nada não. A discussão é muito maior do que colocar viatura na rua, contratar mais policial, gastar dinheiro com os equipamentos, isso a gente já falou. Porque se você não muda ali em cima, o que vai acontecer? É aquela velha história de você prender e soltar
Então, quer dizer, ninguém resolve. A própria polícia já diz, às vezes ela chega, demora mais tempo para fazer o boletim de ocorrência, o bandido já está na rua. Assinou ali o termo e já está na rua, a polícia nem saiu do DPJ ainda. Complicado, né? Bom, a Polícia Militar diz que o bairro tem policiamento, inclusive com PMs que fazem operações e abordagens a suspeitos. Afirma ainda a importância de registrar a ocorrência e acionar os CIODs pelo 190. Atenção, condutor! Para usar bicicletas motorizadas e também as famosas cinquentinhas, motos de 50 cilindradas, tem que ter registro e habilitação específica. Isso mesmo. Veja na reportagem de Carol Fernandes. O comerciante guarda o vídeo de recordação. Ele e o amigo atravessaram a terceira ponte que liga Vila Velha a Vitória em uma bicicleta motorizada. E essa não foi a única aventura. Vila Velha, Vitória, Serra, Santa Leopoldina, ia direto. Há 3 anos, o seu Odécio também colocou o motor na magrela dele. E o que esses dois já rodaram não é brincadeira. O senhor falou que bota velocidade nesse negócio. O senhor já foi para Santa Leopoldina? Já. Muita liberdade, dentro das paisagens. Foi muito bom. Mas fui para lá, cheguei, tomei um cafezinho e voltei. Para ver se ela aguentava. Aguenta? Aguenta. Quanto é que o senhor já botou aí? 60. Mas de acordo com a legislação de trânsito, ultrapassou as 25 cilindradas, as bikes são enquadradas como ciclomotores, como explica o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo. As bicicletas com motores, elas têm um tratamento diferenciado por conta da legislação. E essas bicicletas, atingindo algumas características, elas passam a ser consideradas ciclomotores. Por exemplo, a questão do motor. Se o motor permitir que a bicicleta ultrapasse a velocidade de 25 km por hora, ela também é um ciclomotor, consequentemente necessita de registro no Detran e habilitação para o seu condutor. E o ano já começa com o cerco mais apertado para proprietários de ciclomotores sem habilitação e registro do veículo. É que o prazo para regulamentação expirou no ano passado. As famosas cinquentinhas, motocicletas de até 50 cilindradas, estão proibidas de circular em vias públicas sem emplacamento. O veículo não estando registrado, ele é autuado pela falta do registro e, consequentemente, do licenciamento. Ele é recolhido e encaminhado para um depósito, que é o nosso pátio. O condutor não habilitado, ele também é autuado. Se ele tiver, por exemplo, somente a categoria B para dirigir automóvel, ele é enquadrado em categoria diferente, ele perde sua habilitação categoria B. Então ele deve ser habilitado com uma autorização para conduzir ciclomotor ou a CNH categoria A para motocicleta. Quem for pego sem registro ou habilitação específica, além de ficar sem o veículo, vai pagar multa e sofrer penalidades específicas para cada caso. As multas vão de R$ 293,47 a R$ 880,41, todas consideradas gravíssimas. Povo destemido mesmo, né? Acelera tudo que pode com a cinquentinha, com... Que loucura isso, hein? Pois é, proibido, né? Tem que pegar, ir lá no Detran, regularizar a situação e ter uma habilitação específica para isso. Então, atenção, se você tem uma bicicleta que atinge mais de 20 km por hora ou tem a chamada cinquentinha, precisa se regularizar no Detran. Momento emprego. Há vagas para advogado, agente de vendas, analista de importação, assistente administrativo, cuidador, eletricista, lubrificador, mecânico e médico do trabalho. Cadastro no site psicostore.com.br. Eletrodomésticos queimados e um baita prejuízo. É o que tem acontecido no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O problema seriam os picos de energia que, segundo moradores, vem acontecendo com frequência na região. Toda semana a situação se repete. Dona Nilda tá de boaça no sofá assistindo TV, quando de repente... Pá, 5 vezes. Em algumas regiões de Jardim Camburi, em Vitória, é pico de energia que não acaba mais. Ligo para lá, eles pedem meu endereço, residência, apartamento e vem aqui em casa. O negócio não é aqui em casa, o negócio é Jardim Camburi inteiro que está com esse problema. Ontem foi até no bairro de Fátima. Dona Nilda já perdeu o computador por conta dos excessos de pico de energia. Liguei para Excelsior,
mas a burocracia era tanta para você obter o valor do conserto que eu resolvi consertar por conta própria. Os picos de energia não são apenas uma realidade lá de perto da casa da dona Nilda. Nós estamos a 3 quilômetros da casa dela, no outro extremo de Jardim Camburi, e aqui também acontece as mesmas coisas, seu João. Sim. Seu João, que é síndico desse prédio aqui, vou perguntar para ele qual a frequência desses picos de energia aqui nesta região de Camburi. No entorno aqui da Fazendinha, nós temos aqui 2 eventos por semana. Queixas como a da dona Nilda e do seu João não são isoladas. Tanto que a Associação de Moradores tem recebido uma série de reclamações nos últimos dias. De uns 5 meses para cá, tem muita reclamação chegado lá perguntando se a gente está sabendo de alguma coisa, se foi feita alguma mudança, né? E como a gente não tem conhecimento, a gente achou que fosse coisa normal. Mas agora de uns 20 dias para cá, e aumentou realmente a demanda das pessoas procurando, dizendo que está acontecendo constantemente. O condomínio que seu João é síndico já formalizou reclamações sobre a treta energética. A resposta da Excelsa assusta. Eu já fiz 3 reclamações na Excelsa, inclusive está documentado, protocolado, e eles falaram que é normal. Foi um evento de um transformador que queimou e assim, aquelas desculpas de sempre. Pois é, nossa personagem aposentada já fez quase uma trilha sonora, pá, 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 pá. Ninguém está aguentando mais, né? Não, pois é, e é interessante que a gente vai ver a resposta e eles dizem o seguinte, para a pessoa ir lá procurar se tiver algum problema de eletrodoméstico queimado, mas ninguém está querendo saber disso não, quer saber que você tem que ter o fornecimento contínuo da energia. Né? Ninguém Imagina quer ser pego de surpresa assim, né? Não, imagina ser pego de surpresa dentro do elevador, parado, você com criança ali dentro. Vai dar um desespero, né? Sim, é estranho. Deve haver alguma razão maior para tantos picos, né? A EDP precisa investigar melhor, afinal são vários moradores reclamando. Como eu disse, a EDP disse que os pedidos para ressarcir os prejuízos podem ser feitos pelo site edponline.com.br ou pelo telefone 0800 721 0707. 0800 721 0707. E não é só isso, é que eles realmente resolvam a situação, né? Não dá para continuar assim. Agora a gente vai mudar de assunto. Me empresta o celular aí pra gente fazer uma selfie. É brincadeira. Ela faz parte da rotina de quase todo mundo. Quem não gosta de tirar selfies, né? Principalmente em lugares com paisagens de tirar o fôlego. Olha, mas é preciso, Ingrid, ter muito cuidado. Um descuido pode ser fatal. A distração em encontrar o melhor ângulo, o melhor cenário, pode provocar graves acidentes e também mortes. Um capixaba perdeu a vida ao tentar fazer uma selfie numa cachoeira no sul do estado. Como não registrar um visual desses? O cenário de tirar o fôlego é o Morro do Moreno, em Vila Velha. Local procurado por muitos para as famosas selfies. A paixão pela autofotografia faz a galera buscar sempre o melhor ponto da pedra para fazer a foto. Pegar assim, um ângulo legal, sem se arriscar também é muito bom, porque a gente tem lugares maravilhosos aqui, né? Legal, né? A gente tem que acompanhar as redes sociais, Instagram, fazer fotos legais. Para Cláudio, quanto maior o risco, maior o desejo de fazer a foto. O DJ é colecionador de selfies cheias de adrenalina. Subi no alto do farol, achei o bizu massa e quis tirar a foto. Na beira de cachoeira também. Não aconselho, mas foi tava bem pertinho da cachoeira e quis tirar aquela selfie também. Acaba que na minha aventura rola essa foto, assim, não é nada forçado. Rola porque eu fiz aquilo, eu quero registrar aquele momento. Mas será que a vida vale uma foto? A busca por um ângulo perfeito em uma selfie matou nos últimos 7 anos 259 pessoas. O estudo americano ainda revela que os homens são as principais vítimas e que os acidentes costumam acontecer em montanhas, lagos ou prédios. Aqui no Espírito Santo, um jovem de 20 anos morreu ao fazer uma foto na Cachoeira da Fumaça, ponto turístico em Alegre. Marcos Vinícius escorregou de uma pedra, caiu na água e acabou se afogando. No Rio de Janeiro, um casal perdeu a vida fazendo uma selfie.
Jaqueline Amorim e Marcelo Francisco foram até as pedras no Recreio dos Bandeirantes, quando uma forte onda arrastou o casal para o mar. São das mais variadas formas que as pessoas têm se acidentado, buscando ter a melhor fotografia, o melhor ângulo, para ter as maiores curtidas e as melhores curtidas, né? Mas isso não compensa, gente. Enquanto você tem medo, você faz prevenção. No dia que você despreza o medo, acha que não tem mais problema, é quando o acidente ocorre com você. Vale a pena visitar, desde que tenha segurança e tenha prevenção, de forma que você volte à sua casa e desfrute do convívio da sua família, com aquela bela foto que foi tirada, dentro de um critério de prevenção, dentro do bom senso. Você já sabe, em caso de risco, desfrute a paisagem e guarde o registro em um lugar onde ele jamais será perdido, na memória. E olha, Jorge, a selfie é realmente uma preocupação mundial mesmo. Eu estive lá em Portugal e a principal causa de morte em pontos turísticos exatamente selfie, porque lá são muitos lugares com penhascos e tudo mais, as pessoas esquecem que uma pedra pode rolar, que ela pode ser surpreendida por um vento, entendeu? E eu vi, inclusive, muita gente, eles têm as marcações ali, as pessoas ultrapassam as marcações seguras para tirar uma selfie. Quer dizer, você falou que uma mãe até colocou... Sim, uma lápide num ponto turístico, a mãe perdeu um filho lá, ali, colocou uma lápide dizendo, por favor, não ultrapasse, porque aqui eu acabei de perder um filho. Pensa, que loucura. Quer dizer, a gente já mostrou aqui também resgate dos bombeiros ali no Convento da Penha, de pessoas ali tentando também registrar cenas e caindo ali embaixo, né, naquela parte voltada para a terceira ponte. Então, quer dizer, realmente... As pessoas se arriscam mesmo e não pode, gente. Tá aí os exemplos para a gente seguir, né? Pois é, Ingrid, é preciso ter muito cuidado para não transformar aí um momento de alegria em tristeza. Nós ouvimos o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros fazer o principal alerta. O medo nos impede de arriscar além do que é seguro. Exatamente, perfeita frase. Então vamos ter mais cuidado para evitar tragédias como a do jovem que morreu em Alegre quando tirava uma selfie na Cachoeira da Fumaça. Se não der para fazer o autorretrato, peça alguém para fazer o registro para você. Se para a gente não tá fácil suportar esse calorão, imagina para os bichinhos. Quem tem animal de estimação precisa ficar atento aos cuidados. Água sempre disponível e nada de passeios no sol forte. Em casos extremos, eles podem ter febre, vômito e taquicardia. Mas para não correr o risco do seu pet parar no hospital, algumas dicas ajudam a enfrentar as altas temperaturas. Veja na reportagem de Tainá Lopes. Se conviver com esse calor está difícil pra gente, imagine para quem tem o corpo coberto por pelos. O verão é a estação que castiga essas fofuras. Eles sofrem com as altas temperaturas. Proporcionar aos cães atividades mais refrescantes durante este período do ano é evitar riscos para a saúde deles. Em certos casos, cães que vivem em ambientes muito fechados e quentes podem facilmente adoecer, correndo risco de vida. O risco existe principalmente para as raças braquicefálicas, que são aquelas com focinho mais chato, que eles não fazem uma troca tão boa de calor pela respiração, que eles têm essa dificuldade. E aí tem o risco do superaquecimento. Eles aquecem mesmo, tem alguns cães que passam mal, apresentam vômito, ficam mais molezinhos e é sempre recomendado procurar um médico veterinário. Nesta creche para cães, quando a piscina é liberada, todo mundo quer pular primeiro. Eles amam brincadeira com água, com bexiga, com água, com bolinha de sabão. E a piscina que é a campeã, né? Eles são apaixonados pela piscina, amam nadar e se molhar para refrescar do calor mesmo. O banho de mangueira é também outra atividade refrescante. Onde eles dormem, tem ar-condicionado e um gelinho é sempre bem-vindo. Quando o cachorro começa a vir para a creche, o dono sempre relata que o cachorro chega em casa bastante cansado, relaxado, e melhora muito a rotina no dia a dia com o cachorro. Ele está sempre mais tranquilo, porque ele gasta energia, tanto física quanto mental, na socialização com os outros cães.
alguns cuidados simples ajudam a manter a saúde do seu amiguinho. Deixar sempre água fresca disponível para os cães. Pode até colocar alguns cubos de gelo no bebedouro também para refrescar ainda mais essa água. Deixar a casa sempre aberta, ventilando. E mais é isso mesmo, né? Deixar os pelos sempre mais aparados. Se puder, se for possível, tosar nessa época é interessante também. Passeio só antes das 10 da manhã ou depois das 5 da tarde. E se você for levar seu cão para refrescar na praia ou na piscina, não tem o que temer. O banho é bem-vindo desde que algumas regras sejam cumpridas. Após a praia, tirar a água salgada, né? Oferecer um banho de água doce para retirar totalmente o sal do cão. Em casa, o banho é sempre a água fria, ela pode quebrar o frio da água, mas nunca com água quente. Pelo amor de Deus, é muita fofura para uma reportagem só. E eu acho que tem muita gente invejando essa vida pet, essa vida de cão. Eu sou o primeiro. Se abrir uma vaguinha aí, ó, vamos lá. Você é o primeiro candidato, né? A gente ali ajuda a cuidar e aproveita também essas mordomias aí. Piscina, ventilador, nesse calorão, né? Eu, na verdade, também, igual eu fiquei com inveja desse banho de piscina, viu? E vem um recadinho aí, mas atenção para os pets nesse calorão. Passeios no solzão, nem pensar. Os animais podem queimar as patinhas e tem ainda o perigo do aumento excessivo da temperatura do corpo. Nesse caso, podem até morrer. Pois é, um alerta maior para os cães de focinho curto, que sofrem mais agora aqui no verão. Os animais precisam de lugares frescos, muita água e uma dica legal é colocar um gelinho ali para refrescar ainda mais. Esse ar-condicionado aí vai causar inveja de muita gente. E já, doutor João... Quarta-feira, 23 de janeiro. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna. Governo estuda só suspender carteira após 40 pontos. Aqui na foto principal, ideia para o trânsito dá prêmio a estudante. Prefeituras vão abrir concursos com salário de até R$5.000. Empresário acusado de mandar fuzis dos Estados Unidos para bandidos de Vitória. Busca dramática por capixaba em montanha na Argentina. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quarta-feira, da praia à balada com estilo. Talentos da rede pública brilham no Enem. E cupom para concorrer a R$500 em compras. Agora sim, já, doutor João passa por aqui. E hoje fala sobre dor no joelho. Continue com a gente já volta agora 12:30. Detento em regime semiaberto sai para trabalhar e é assassinado. Tiago Roveta, de 21 anos, foi surpreendido pelo criminoso na estrada que dá acesso à casa de detenção de Vila Velha. A vítima estava com outras 2 pessoas quando um homem encapuzado saiu do matagal e atirou em Tiago. Foram 4 tiros. A polícia investiga o crime. Chegou a hora de falar da nossa saúde com o doutor João. Pois é, o Alexandre jogou muito futebol e ficou com um problema no joelho. O que fazer, hein? Gente, Alexandre, craque do futebol, veio lá da Bahia para jogar futebol aqui. Jogava de quê, Alexandre? Centroavante. E aí aconteceu o quê? O time ia para me contratar, no contratou que eu machuquei o joelho, aí eu tive que parar, tive que voltar para Bahia. Aí da Bahia eu vim para cá para tentar uma cirurgia, porque o lugar onde eu moro é um lugar muito pequeno. Só que até agora não aconteceu nada de cirurgia, já tem uns 4, 5 meses que eu estou... E dói muito? Dói. A gente trabalhando com bala bombom, sobe no ônibus toda hora. Muitas das vezes sai do lugar e eu boto no lugar de novo, entendeu? Mas como a dificuldade está difícil, a gente não pode ficar parado. Doutor João, tem que operar mesmo, no caso dele? A primeira coisa que você tem que fazer, alguns jogadores de futebol, infelizmente, acaba acontecendo isso. Você houve uma lesão, você poderá e deverá fazer um exame chamado artroscopia, que é um exame para você olhar dentro da articulação, para ver se houve rompimento de algum ligamento, para ver se o seu menisco, para ver se a cápsula, se tem alguma coisa errada lá. Se tiver errada, a conduta é cirurgia. Agora, eu não recomendaria você demorar muito não. Você tem que correr atrás disso aí, fazer uma artroscopia. Se houver ruptura de ligamento, você tem que operar isso aí, fazer bastante fisioterapia. E uma notícia boa, você é muito novo, você cura isso. Se você agora não vai deixando para lá não, você complica isso aí. Tá bom, Alexandre? Tá bom. Correr atrás, né?
Vamos correr atrás, vamos correr atrás. Enquanto isso, quem passar em Campo Grande, aqui, gente, a balinha de coco, ó. Vamos ajudar o Alexandre aí, né, doutor João? Nossa, eu amo balinha de coco. Então, quem passar por Campo Grande, dá uma forcinha aí para o Alexandre. E a gente tem certeza que quando ele começar a tratar o joelho, vai conseguir voltar a jogar bola também. A gente está aqui na torcida. Pois é, e quarta que vem, doutor João está de volta para dar mais dicas aí sobre a nossa saúde. Vejam só no período entre 15 de dezembro e o último domingo, 30 pessoas morreram afogadas no estado. A maioria em água doce, como piscinas, rios e cachoeiras. Nesse fim de semana, por pouco, uma criança de 3 anos não morreu afogada na piscina de um condomínio na Serra. O menino foi salvo pelo porteiro, que recebeu homenagens pelo ato heróico. Este é o Alex, porteiro de profissão e herói quando foi necessário. Ele salvou a vida de uma criança no último sábado à noite e nesta terça-feira foi homenageado pelo Corpo de Bombeiros. Alexandro Lima dos Santos, de 42 anos, recebeu o certificado de ato heróico. Não pensei que ia chegar isso tudo, entendeu? A repercussão nacional. Alex tinha acabado de assumir o turno dele no prédio em que trabalha na Serra. Ninguém estava olhando, mas este porteiro viu quando uma criança de 3 anos começa a se afogar. Eu tinha acabado de assumir o serviço às 19 horas e por volta das 19h40, como é de costume, que é uma orientação do síndico Flávio, a gente fazia aquela ronda constantemente na área da piscina. E quando eu cheguei em frente à piscina grande, eu no portão de entrada, eu visualizei a área e a criança estava se debatendo. Então, corri até o local, inclinei meu corpo no chão e consegui pegar o braço dele e puxar para fora da piscina. Não são todos os profissionais que têm essa atenção aos detalhes e a atitude de agir. Por isso, aqueles que são treinados para resgatar vidas fizeram essa homenagem. Sem a presença dele, dificilmente essa criança estaria agora no seio da família. Provavelmente estaria sendo enterrada no dia de hoje. Apesar do momento ser de comemoração, o Corpo de Bombeiros lembra que o número de pessoas afogadas neste período do ano aumentou em relação ao ano passado. Já foram mais de 250 resgates. Todos nós, em algum momento, podemos salvar uma vida. Todos nós, em algum momento, podemos contribuir para que alguém tenha um sorriso em vez de ter um momento de dor e de choro. O Alex estava atento e agiu na hora certa. Ele evitou uma tragédia, mas nem sempre vai existir um herói assim para cuidar das crianças. E é por isso que o Corpo de Bombeiros faz um alerta para nunca deixar uma criança sem supervisão e para manter os olhos sempre abertos. Se nós estamos na praia, na piscina, no rio, na lagoa, na represa, não importa. Existe uma criança que está sendo levada a um risco iminente de perder a própria vida, nós temos o dever de fazer intervenção. O Alex tem 20 anos de experiência na profissão de porteiro. Ele conta que já esteve em algumas situações complicadas, como qualquer um, mas nenhuma delas se compara com o salvamento de uma criança. A gente que trabalha nessa área, a gente tem que estar preparado para todo tipo de situações. E eu espero que não aconteça novamente. É isso mesmo que todos nós esperamos. E valeu, Alex, pela sua presença de espírito, né? Grande herói. Com certeza. Obrigada pelo carinho e uma excelente tarde para todos nós. Antes, eu queria só mandar um abraço para o Serginho, ele está assistindo. Ele acabou de entrar na minha rede social, no Instagram, e pediu, por favor, manda um abraço para mim, é meu aniversário. Então, ó, Serginho, feliz aniversário, tudo de bom para você. Feliz aniversário, Serginho. Eu fico por aqui também. Obrigado por assistir ao jornal. Mas te espero logo mais às 7h20 do Tribuna Notícias, segunda edição. E agora tem o Ronda Geral com a Débora Moraes. E sorteio, né, Débora?